Amém? No retiro a gente tratou sobre 3 temas, né? 3 temas diferentes que se complementam, né? Jovens e seus pais cristãos e não cristãos, jovens e seus pais espirituais, e seja um jovem ou um pai espiritual, né? E cada tema ele teve um texto específico, pelo menos um tema primordial, onde se baseado, onde se deu o início da leitura, né? Então, no primeiro dia, quando a gente estudou um pouco sobre jovens e seus pais cristãos e não cristãos, a gente estudou esse texto. Então, vamos ler, começando do 1 até o 4. Diz assim a palavra de Deus. Amém. Obrigado. Filhos, obedecei vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoquei vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Amém? Creio que esse texto ele é bem fácil de entender, né? E dele é bem fácil extrair algumas lições. O primeiro é: filho, obedecei vossos pais no Senhor. Aqui trata de obediência dos filhos em relação aos pais. E o que é interessante é essa palavra, no Senhor. Ou seja, a nossa obediência aos nossos pais é debaixo de outra autoridade, né? Nós devemos a obediência aos nossos pais até o ponto onde não ultrapassa a autoridade do Senhor. Amém? Outro princípio que a gente pode tirar desse texto é honrar o pai e a mãe. Ele traz uma certa recompensa. O que seria essa recompensa? No versículo 3 ele diz: para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. A gente parando um pouco para meditar os nossos dias de hoje, eu acho que alguém aqui já teve algum amigo ou alguma pessoa que você estudou que não se encontra mais aqui, que não está mais vivo. Alguém tem algum caso assim? E isso é recorrente. Isso é recorrente. No tempo que eu assistia Barra Pesada, que eu tinha tempo de assistir de almoço, você perde o tanto de contagem de quantos jovens são assassinados a cada dia. E muitas vezes o motivo é claro. A mãe chega e diz: eu disse para ele não ir para esse canto e ele foi. E o que eu acho interessante é que Deus ele tem um relacionamento com os nossos pais que muitas vezes eles são usados para nos avisar de algo. E eu acho interessante até às vezes o relacionamento que Deus tem com as mães, que é impressionante. Parece que Deus ele tem um relacionamento com a mãe de um jeito que ele diz assim: olha, vai acontecer isso, avisa aí a ele. Aí a mãe vai e avisa: olha, meu filho, não vai para esse canto não, por favor, escute a mamãe. A pessoa vai, quebra a cara. Eu, quando era mais novo, ainda teimei um pouquinho, né? Mas depois eu aprendi. Na marra eu aprendi. Aí eu botei uma coisa na minha cabeça. Não sei nem se isso é verdade, mas eu botei isso na minha cabeça. Até eu já disse muitas vezes para a mãe brincando. Eu disse assim: mãe, se a senhora disser que se eu for passar por esse caminho vai acontecer alguma coisa, mesmo se não fosse acontecer nada, só porque a senhora falou, vai acontecer. Então eu não vou mais por esse caminho. E o pior que é, se você fosse passar por um caminho, sua mãe não tivesse falado nada, não ia acontecer nada. Mas só porque ela falou, Deus vai honrar a palavra dela. É impressionante. Só porque você não obedeceu. E Deus ele faz desse jeito, né? Porque nós devemos honrar os nossos pais. E honrar os pais resulta numa vida mais longa. É uma recompensa. E uma vida boa, né? Porque ele diz: para que te vá bem e que sua vida seja longa. E no final, no versículo 4, ele fala sobre os pais não provocar os filhos à ira. E eu me lembro que foi até tratado. Se eu não me engano, foi o pastor Roberto, né, que falou. E
ele disse justamente que alguns filhos acham que a disciplina causa ira nos filhos, mas é ao contrário. Ele diz assim, não provoqueis o filho à ira, mas admoestai. Então, alguns filhos acreditam que a disciplina traz a ira, só que a disciplina afasta a ira do coração, do nosso coração. Né? E quantos não já viram alguns filhos, ou no supermercado, ou em qualquer canto, que você vê a criança destratando de uma certa forma os seus pais, que você fica, meu Deus, você fica com vergonha pelos pais da criança. E você vê a ira criada no coração daquela criança. E o que a falta de disciplina faz. E o próprio Provérbios ele fala sobre isso, né? Que a vara ela afasta a disciplina, a vara afasta a ira do coração da criança, né? Isso foi o primeiro texto, né? E esses são alguns pontos, algumas lições que a gente pode tirar, né? A questão da obediência aos pais, a questão da honra trazer uma maior vida, uma vida boa, e que a disciplina ela afasta a ira dos nossos corações. No segundo dia, a gente estudou um pouco sobre os jovens e seus pais espirituais. E eu queria pedir que vocês abrissem lá em Hebreus 13 e 7. Hebreus. Amém? Diz assim, lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Então, esse texto aqui, ele fala que nós devemos lembrar dos nossos guias, trazendo para o tema, os nossos pais espirituais, os quais eles fizeram o quê? Eles nos pregaram a palavra de Deus. Né? Então, a gente deve lembrar daqueles que pregaram a palavra de Deus para nós, de certa forma como uma referência para nós. E ele diz, imitai a fé que eles tiveram, ou a fé que eles têm. Né? Então, que nós tenhamos exemplos bons para a nossa vida. É muito fácil, às vezes, a gente querer se exemplar por exemplos ruins. Ah, mas fulano faz isso, é pior do que eu. Quando a gente se baseia num parâmetro que é pior, a nossa tendência é nunca progredir. A gente vai só diminuindo cada dia mais. A tendência é a gente chegar num ponto que a gente não consegue melhorar mais. A gente só consegue piorar. Porque a gente fica tendendo a escolher pessoas ruins e se basear nelas. Ah, mas fulano faz isso, então eu posso fazer. Então, se nós queremos melhorar como pessoas, com pessoas lavadas e remidas pelo sangue de Jesus, nós devemos ter parâmetros bons. E na Bíblia a gente só o que tem parâmetros bíblicos, né? O próprio apóstolo Paulo, ele diz, sede imitadores de mim como eu sou de Cristo. Paulo, ele tinha como exemplo Cristo, e ele deixava ele como exemplo para os cristãos, porque ele imitava a Cristo. E a gente possa ter esses exemplos em nossas vidas. E o último texto se encontra lá em Lucas 2, do 41 ao 52. Lucas 2, 41 ao 52. Ora,
Anualmente, iam seus pais a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele atingiu os 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume da festa. Terminando os dias da festa, ao regressarem, permaneceu o menino Jesus em Jerusalém, sem que seus pais soubessem. Pensando, porém, estar ele entre os companheiros de viagem, foram a caminho de um dia, então passaram a procurá-lo entre os parentes e os conhecidos. E não tendo encontrado, voltaram a Jerusalém à sua procura. 3 dias depois o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que ouviam, muito se admiravam da sua inteligência e das suas respostas. Logo que seus pais o viram, ficaram maravilhados. E sua mãe lhe disse: Filho, por que fizestes assim conosco? Teu pai e eu, aflitos, estávamos à tua procura. Ele respondeu: Por que me procuráveis? Não sabeis que eu cumpriria de estar na casa do meu pai? Não compreenderam, porém, as palavras que lhe disseram. E desceu com eles para Nazaré, e era-lhe submisso. Sua mãe, porém, guardava todas essas coisas no coração. E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Aqui a gente pode ver um pouco da infância de Jesus. E Jesus, ele era, mesmo sendo Deus, ele era submisso aos seus pais, né? E ele poderia não ser, porque ele era o próprio Criador. Ele tinha criado o próprio José e Maria, né? Mas mesmo assim ele era submisso a eles, como forma humana, né? Para nos dar exemplo. E assim ele crescia em sabedoria, estatura e graça, diante de Deus e diante dos homens. Em 2 pontos que o Laerte citou, que eu achei bem interessante, eu até anotei, que ele diz que pais espirituais obedecem a Deus e os filhos espirituais obedecem aos seus pais. Então, esse foi um pequeno momento para a gente relembrar daquilo que foi estudado. Eu sei que muitas outras coisas foram tratadas, eu sei que Deus tocou em cada um de uma forma diferente, trouxe algo no seu coração. Eu creio que relacionamentos foram restaurados. E essa noite, já queria orar, agradecer a Deus por essa oportunidade, né? Era só um breve momento. E agora a gente vai relembrar um pouco de algumas coisas do retiro. Mas não se esqueça que isso é um princípio, né? Honrar os nossos pais, obedecer aos nossos pais, afeta na nossa vida, né? Afeta na nossa vida na terra. Porque nos dá uma vida mais longa e uma vida boa perante a Deus. Amém? Oremos. Seu Deus, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra, Deus. Continua falando conosco através dela, Pai. Nos trazendo restauração, nos trazendo sabedoria, Pai. E nos ajuda, Senhor, a praticar a Tua palavra, Pai, como ela é, Senhor. É isso que eu te oro e te agradeço. Amém. Irmão Leones, pode chegar?